Boas-vindas a mais uma análise explicativa aqui do canal. Hoje a gente vai desmontar peça por peça a engrenagem por trás de um dos modelos de negócios mais tradicionais do nosso mercado, o da Itaúsa, focando especificamente no ativo ITSA4. A ideia aqui é deixar o achismo de lado e olhar para os dados de uma forma super estruturada e visual. Nós vamos entender exatamente o que a empresa faz, como essa máquina de gerar valor opera hoje e o que os números mais recentes estão gritando sobre o potencial de longo prazo desse negócio. Mas antes de mergulharmos nos números, um aviso legal rápido e absolutamente fundamental. Todo o conteúdo que vamos explorar a seguir é 100% didático, certo? O objetivo é puramente o estudo e a compreensão das dinâmicas do mercado. Ou seja, de forma alguma, isso aqui configura uma recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. E aproveitando a pausa, se esse tipo de análise aprofundada faz sentido e agrega valor, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é super importante para continuar recebendo essas explicações e se manter sempre atualizado com os novos modelos de negócios que a gente desvenda por aqui. Bom, o nosso roteiro de hoje vai seguir uma lógica bem direta. Primeiro, vamos entender o papel da holding. Depois, vamos ver como a Itaúsa gera receita na prática. Em terceiro lugar, o diferencial e o famoso desconto estrutural. No quarto ponto, a gente passa um pente fino nos resultados recentes. E para fechar, o que todo mundo quer saber, valuation e preço-teto. Começando então pelo nosso ponto 1, o papel da holding, com foco na gestão estratégica de portfólio. Para entender a Itaúsa, a gente precisa mudar um pouco a perspectiva e esquecer aquela imagem de uma empresa que fabrica um produto ou atende no balcão. A Itaúsa é o que a gente chama no mercado de uma holding pura. Pensa nela como uma grande gestora que administra um portfólio de empresas gigantes. O negócio dela é alocar capital pesado em empresas que já são maduras e extremamente resilientes, com um único objetivo final: gerar dividendos consistentes lá na frente. E olha só, todo mundo sabe que o Itaú Unibanco é a grande estrela dessa carteira, mas é fascinante ver como a holding vem abrindo o leque. Eles estão entrando forte em setores como saneamento, energia e infraestrutura, são setores blindados com contratos de longuíssimo prazo e aquele fluxo de caixa previsível que a gente tanto gosta de ver. E isso nos leva à segunda parte. Ponto 2. Como a Itaúsa gera receita. Os 3 pilares de monetização. Afinal, como exatamente o dinheiro entra no caixa no dia a dia? É simples, o motor financeiro deles roda basicamente em cima de 3 pilares. O primeiro é a chamada equivalência patrimonial. Isso quer dizer que, contabilmente, a Itaúsa abocanha uma fatia proporcional do lucro líquido de todas as empresas que ela investe. E a gente está falando de pesos pesados: Itaú, Alpargatas, Dexco, CCR, Aegea. O segundo pilar são os dividendos e os juros sobre capital próprio. Essas empresas pagam os lucros para a Itaúsa. A holding pega esse dinheiro, guarda uma parte para abater dívidas ou fazer novas compras estratégicas e distribui o resto direto para quem tem a ação ITSA4 na carteira. E o terceiro pilar é o ganho de capital puro e simples. É comprar barato e vender caro. Eles entram em negócios com preços descontados e depois que a tese amadurece, vendem e embolsam a diferença. O ciclo da XP Inc. foi exatamente isso, um golaço estratégico. Certo, passando agora para o ponto 3, diferencial e desconto, a vantagem estratégica do modelo. Por que essa estrutura atrai tanto o chamado smart money, o dinheiro inteligente? O grande segredo mora neste número aí na tela, 19,4%. Esse é o famoso desconto de holding que a gente observava no fechamento de março de 2026. Em português, claro, isso significa que quem compra as ações da Itaúsa está levando um portfólio de ativos maravilhosos por quase 20% a menos do que eles realmente valem a mercado. É literalmente como comprar uma nota de R$100 pagando apenas 80. Você vira sócio de gigantes como Itaú e a CCR com desconto massivo em relação ao que pagaria se fosse comprar cada uma das ações separadamente no pregão. E aí você pode estar se perguntando, mas se está tão barato, será que a gestão é ruim? De forma alguma. Dá uma merda nessa rentabilidade. O ROI recorrente, que mede o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, bateu incríveis 20,1% ao ano neste primeiro trimestre de 2026. Isso é um salto de 2,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, a gente tem uma rentabilidade altíssima, operando de forma super eficiente e ainda assim sendo negociada com aquele descontão gigante. Essa simetria é o que torna o diferencial deles algo tão forte. Vamos então para o ponto 4, resultados recentes, atualização do modelo no primeiro trimestre de 2026. Como essa máquina se saiu nos números mais recentes? Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a força absurda na geração de caixa.
A gente vê um lucro líquido recorrente de 4,5 bilhões de reais, uma alta de 17% contra o começo de 2025. Isso mostra uma resiliência imensa de repassar preços mesmo em cenários econômicos complexos. O valor do portfólio, nosso NAV, bateu na casa dos 194 bilhões e meio de reais. Mas atenção total para essa última linha. Os proventos pagos pularam para 1 bilhão e 300 milhões de reais no trimestre. É um aumento surreal de 39%, segurando um dividend yield na casa dos 8,8% nos últimos 12 meses. E tem toda uma tese estratégica rodando por trás desses números. A holding concluiu a venda da fatia da XP Inc., enchendo o caixa. O foco gerencial agora é consolidar a parte não financeira da carteira, ou seja, o lucro não subiu só por causa do Banco Itaú. A gente viu uma melhora operacional super clara da Alpargatas e a expansão forte da Aegea no saneamento básico. A jogada de mestre aqui é o equilíbrio. Usar aquele rio de dinheiro que vem do setor financeiro para bancar o crescimento pesado nos setores de infraestrutura. No longo prazo, a Itaúsa fica cada vez menos dependente de um setor só. É diversificação inteligente na veia. E agora, finalmente, o ponto 5, Valuation e preço-teto. O momento de traduzir toda essa estratégia em potencial de valorização. Depois de rodar os modelos matemáticos e analisar todos esses fundamentos, o preço-teto calculado aponta para R$ 15,74. E para deixar todo o nosso contexto bem transparente, lá no fechamento do dia 12 de maio de 2026, o ativo estava cotado a R$ 13,25. Então, o ponto crucial é entender como a gente chegou lá. Comparando esse preço-teto de 15,74 com a cotação de 13,25, a gente tem uma margem de segurança clara, um upside de 18,78%. Mas preste bem atenção, esse não é um cenário onde fomos otimistas. O cálculo utilizou uma taxa de desconto bem exigente de 14,5%, acompanhando o patamar duro da Selic, e assumiu que a empresa vai crescer só 6% ao ano no longo prazo. Ou seja, mesmo com premissas super conservadoras, espremendo os números, o modelo ainda mostra um potencial de valorização bem interessante. E é exatamente por conta de detalhes como essas premissas de cálculo que a gente reforça. Para não perder a linha de raciocínio das próximas análises de mercado, é super importante conferir se a sua inscrição no canal está ativa e ligar as notificações. É de graça, leva um segundo e garante que essas informações mais densas, mastigadas e visuais continuem chegando direto para quem quer elevar o nível dos estudos sobre investimentos. Para encerrar nossa explainer de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa. Pensa bem, quando a gente se depara com um negócio maduro que entrega uma rentabilidade na casa dos 20%, é negociado com um desconto estrutural gigantesco de quase 20% sobre o valor dos seus próprios ativos e ainda traz uma margem de segurança confortável mesmo nos cenários mais pessimistas, será que alocar capital em grandes holdings não seria o jeito mais inteligente de diversificar um portfólio nos dias de hoje? Fica aí o questionamento para a gente amadurecer a ideia. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise explicativa e a gente se vê na próxima.